De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a criança pode se alimentar exclusivamente de leite materno e mais nada, nem água, por 6 meses. Daí em diante, é indicado que a amamentação continue sendo a fonte primária de alimento da criança, mas que sejam acrescentados complementos na dieta por mais 2 anos ou até quando a criança aceitar. E para incentivar e garantir o direito à amamentação para todos, foi criado o mês de agosto, o mês agosto dourado. A cor representa, minha gente, o padrão ouro da qualidade do leite materno. E para saber mais sobre esse assunto, eu e você vamos receber aqui na Salinha da Saúde a Ana Cecília Dias Aragão, que é fonoaudióloga e consultora, minha gente, presta atenção, consultora internacional em amamentação, para entrar aqui e falar um pouquinho conosco. Ana, por favor, bem-vinda, boa noite. Boa noite, muito obrigada. Sinta-se abraçadíssima, viu? Né? Muito obrigada. Primeiramente, Ana, estou muito feliz de recebê-la. Quando a gente falou assim, nossa, vem a Ana Cristina aqui, a Ana Cecília aqui conosco, ela é referência internacional, conhecida no mundo inteiro, meu Deus do céu. E agora, gente, nós somos pequenininhos, assim, mas assim, estou muito feliz, muito honrado com a sua presença, muito viu? obrigada, eu também fico muito honrada em ser convidada para batermos um papo sobre isso. Agora me diz uma coisa, a dona Alba está assistindo? Tá assistindo. Um beijo, dona Alba, que Deus abençoe a senhora, viu? Doutora, por favor. Muito obrigada. Minha gente querida, a Ana Cecília, eu estou acostumado, se sair um doutora, né? Se sair um doutor, falei, eu não sou, mas se sair um doutora, não se assuste não, porque a senhora já é a médica de número 3001, né? Que eu tive o prazer de entrevistar, doutora. Ó, já saiu um doutora, né? E que coisa boa. Como surgiu, primeiramente, assim, para quem está em casa, estamos em agosto, é o mês vocacional, religiosamente falando, mas é o agosto dourado. Como surgiu isso, Ana? Essa história, né, vem bem lá de trás, que começa com a Semana Mundial de Aleitamento Materno, né, que foi instituído no mundo inteiro para que as pessoas realmente se voltem para o leite materno, para a importância disso. Né? O leite materno está lá na história, na Bíblia. Nossa, né? Então, é vida. É vida, exatamente. Ele é o alimento mais completo que existe. Então, ele é o primeiro alimento. Exato. Né? Então, ela vem voltado, né? Todo esse tempo vem voltando esse olhar para o aleitamento materno. E de um tempo para cá, isso se tornou mais importante, porque as pessoas se atentaram de que aquele leite que vem de lá não é igual, né? Então, eu sempre digo que o engenheiro lá de cima é perfeito. Exato. Né? Ele colocou as coisas certas nas pessoas certas para a função certa. Né? Exatamente. O leite materno, ele é preparado exatamente para aquele bebezinho. Então, isso é muito importante. Então, por isso é chamado de agosto dourado, porque ele é um ouro. Exato. É muito interessante, a gente percebe nas principais rodovias, nas rodovias que tem aqueles letreiros, enfim, sempre assim, ó, agosto amarelo, amamentação, leite materno, é muito interessante que são esses pequenos sinais, avisos, para tomar consciência dessa importância, né? Sim. Se querem chamar a consciência dessa importância, é porque não se tinha consciência ou não estava dando-se importância para a amamentação, o leite materno, Ana? É que, na verdade, a indústria ela é muito esperta, né? Ela vai infiltrando e ela vai envolvendo as pessoas de uma forma a conduzir com que as pessoas acreditem que aquele leite pode ser melhor do que aquele próprio que a mãe produz para o seu filho. Né? Então, o leite ele é modificado de acordo com o tempo de nascimento dessa criança. E isso, Ana, entra também, de uma forma ou de outra, na cabecinha da mamãe, ou seja, por que eu vou, digamos assim, passar um pouquinho de trabalho, porque a criança pode, assim, de repente, ter aquela... Já começa a aparecer o dentinho, pode machucar, e a doutora vai explicar, né? Vai explicar um pouquinho. Então, ela assim, não, então, para que passar trabalho, menina? Lá, compra aquele, substitui por aquele. O meu filho também cresceu com isso, etc. Também tem esse bombardeio na mamãe, que ela é convencida a deixar essa prática tão maravilhosa. Sim, porque muitas vezes no início é mais difícil. Na verdade, quando um bebê nasce uma mãe. Exato. Né? Aquela não pessoa importa se tem 2, 3, morreu e nasceu uma nova mulher, né? A que é cada uma filho mãe. que nasce. A cada filho, porque nenhum é igual. Exato. Eu sempre digo que filho é igual bolo. Você usa a mesma receita, você usa o mesmo forno, mas cada um é de um jeito, né? E você pode ter algumas dificuldades ali. E quem está, às vezes,
ao redor quer que essa mãe não sofra. Só que não sofrer é a gente conduzir para uma condição melhor, aí que essa criança consiga ser amamentada sem dificuldade para a criança nem para a mãe. E, na verdade, toda a família acaba ganhando com isso, né? Claro. Por favor. Então, eu acho que, assim, o que acontece é que as pessoas, às vezes, querem o caminho mais fácil, né, mais rápido. E, vamos optar por uma fórmula, por uma mamadeira, por uma chupeta, porque assim o bebê fica calado. E eu sempre digo, a chupeta, ela vai fazer com que essa criança fique calada. Mas o choro não é a primeira forma de comunicação. Né? Quando ela chora, ela está dizendo, estou com fome, estou com frio, estou com calor, eu estou com medo, eu estou assustado. Olha só. Né? O mundo é muito diferente do que ele viveu 9 meses. E tudo que vier para camuflar isso não é legal, não é bom. Exatamente. Então, as pessoas tendem a correr muitas vezes para esse caminho e desistem do aleitamento, por influência às vezes, ou porque realmente ela não teve uma assessoria, um cuidado que ajudasse ela a continuar a de repente não teve assessoria, não teve cuidado, não teve informação, e quando de repente a mamãe não tem o leite, e aí? Isso é muito raro, né? Então, nos primeiros dias, uma mulher que tem o primeiro filho, ela vai ter aí o que a gente chama de apojadura, que é a descida desse leite com uma maior quantidade entre o 3º e o 5º dia. As mães que já tiveram filhos, essa apojadura é um pouquinho antes, ela é entre o 2º e o 3º mês. Mas... O leite já sabe o caminho. Já sabe o caminho, é mais ou menos isso. O corpo já sabe. Aliás, assim, a primeira mudança quando uma mulher engravida é a mama. Ok. O primeiro sinal que ela recebe é uma mudança na mama. Ela está se preparando. Exatamente. Então, eu preparo, olha... Daqui 9 meses, esse corpo terá um bebê para amamentar. E você vai ser muito usado. Exatamente, então vamos começar por aí. Né? Então, o que acontece? Esse processo todo vai ocorrendo, né? E aí, quando esse nenê nasce, existe um balanço hormonal que modifica, né? Como se fosse uma gangorra. Ok. Né? Então, a gente tem uma mudança nos hormônios e aí a mama começa a produzir de verdade mais leite, né? Uma quantidade maior. Então, por isso tem um atraso, às vezes um pouquinho, não é atraso, mas assim, um pouquinho mais demorado para uma mulher que ainda não teve o bebê, né, não teve um bebê anterior, né, então quando faz essa gangorra, essa produção acontece, que é a apojadura, em maior quantidade. Ana, e quando de repente agora o contrário, ou seja, tem muito leite, né? E de repente a mamãe se queixa, nossa, eu tenho o meu leite, eu vou usar o verbo popular, né? Que tá, né? O meu está empedrando, né? Está empedrando. Ou outra situação, nossa, eu não consigo mais, me dói porque o meu filho morde, né? Então, como que a mãe também pode ensinar a criança ali, esse contato que é tão íntimo, tão bonito, tão divino, mas a mãe sofre porque morde, de repente até sangra. Então, quando tem demais e o leite está assim, empedrando, como se diz, e quando o mamilo está sendo mordido com uma certa intensidade. Isso, às vezes esse bebê tem um pouco de tensão pela posição intrauterina. Então, do jeitinho que ele ficou dentro da barriga, ele ficou mais tensionado, assim, ou ficou de cabeça para baixo, com a cabecinha muito apertada. Então, ele nasce e ele tem ainda algumas tensões. E muitas vezes, na hora que ele vai começar a sugar, nos primeiros dias, ele põe uma tensão maior. E que a gente precisa trabalhar, precisa relaxar. Às vezes, a gente trabalha com a parceria do osteopata, que é um fisioterapeuta especializado para a movimentação dessa parte craniana, e não só craniana, do corpo como um todo, que ajuda nesse relaxamento para que melhore. Mas o que é importante? Que a pega seja adequada, né? Então, quando coloca um bebê no peito, a mãe, às vezes, por medo que vai doer, ela já mantém ele afastado. Né? E aí, o que acontece? E por instinto ele quer. Exatamente. Aí o bebezinho... Por favor, ela trouxe aqui uns moldes aqui. Fique à vontade. Né? Então, vamos pensar. Lógico que essa mama é bem pequenininha. Doutora, eu vou pedir para a doutora ficar olhando lá para cima, que o nosso câmera vai dar aquele close aí. Então, o bebê vai pegar e ele precisa, aqui tem uma areola pequenininha, né? E aí eu preciso pegar ele vai pegar essa mama na areola para fazer. Ele faz uma ordenha. Ele faz um movimento, digamos que esse aqui é o lábio superior e aqui o lábio inferior. Então ele faz esse movimento
para o leite sair. O leite sair. Sugando, né? Exatamente, ele vai sugar. Isso, é sugar. E aí, o que acontece? Ele faz esse movimento. Se ele pega mais aqui na frente, ele vai machucar. Exato. Porque ele vai puxar assim, ó. Ele não faz esse movimento, ele vai como se ele estivesse mordendo. Então, isso é a técnica que a mãe tem que apresentar, é isso? Na verdade, nós profissionais já orientamos desde a gestação. Então, por exemplo, fazer uma preguinha aqui ao lado, né, da mama, aqui na areola, não na direção do mamilo, um pouquinho mais para fora, aí, aqui, ó. Né? Para que o dedo não atrapalhe a pega do bebê aqui, né? Então a gente vem com... A própria mãe segura. A mãe segura, legal, né? Então, digamos que a mama está aqui, então ela vai fazer esse movimento aqui. Porque ela tem um controle. Exatamente. E aí o bebê está aqui, né? E ela vai trazer esse bebê para próximo, né, da mama. E aí ele abre a boca e pega. Pegou, a mãe não precisa soltar já de imediato, ela deve segurar um pouquinho para que ele realmente consiga acoplar ali na mama e aí depois ela só desliza o dedo que vai ajudar a separar o lábio. Ou até que o neném disse, mãe, tira o dedo daí. E aí o que acontece? A sucção vai ficar menos tensa. Mais natural. Exatamente. Mas, Ana, se caso chega a morder, que não teve essa técnica, esse preparo, o que a mamãe tem que fazer? Ela tem que tirar o leite, priorizar um outro lado? Como é que é? Então, aí vai depender de como está essa dor. É uma dor suportável? É uma dor que é no começo? O ideal é que não doa. Né? Mas se acontecer isso, então o ideal é passar o próprio leite materno, porque o leite materno ele é rico em vitamina E. Passar o leite materno. Tirar? Ela vai apertar um pouquinho e vai passar ali na mama. Ah, ok, como se fosse uma pomadinha. Isso, né? exatamente. Aí ela vai passar aqui, né? De preferência, ela vai passar aqui. Olha o poder do leite, gente. Olha o poder que tem o leite, gente. Realmente, é demais. Ele tem muita vitamina E, né? Tá tudo que é aí. o que recompõe a nossa pele, né? Tudo, porque a vida tá aí, né? E aí, isso vai ajudando a cicatrizar. Óbvio, né? Precisa de todo esse manejo, às vezes precisa fazer uma massagenzinha nesse lábio. E aí é um profissional especializado que vai fazer isso. E aí ela vai tentando. Ah, nossa, não, tá muito ruim. Então ela vai para outra mama e ordenha aquela mama que tá machucada, mantém o bebê na outra e oferece para o bebê o leite ordenhado no copinho. Ah, isso que eu ia perguntar. Onde? É uma mamadeira, né? Não, mamadeira não. A mamadeira, não. A mamadeira, eu digo que ela serve muito bem para a gente usar a tampa como um copo quando não tem o copo. Gente, aí, ó, são essas orientações moderníssimas, assim, não tão modernas, mas que realmente tem essa eficácia que ensina, que orienta do jeito correto, viu? Atenção, mamães. Isso. Né? Então, tem nome esse, né? Sim, o Heitor. O Heitor, alô, Heitor! Né? O Heitor já é grande, né? Na verdade, ele já passou olha, todo aqui desarrumado. Olha, Heitor, né? Né? Você estava onde, Heitor? Estava brincando, estava engatinhando? Eu acho que ele já estava quase na fase, né? Então, o leite ordenhado pode ser oferecido para o bebê no copinho. Né, para que a gente possa chegar mais próximo do que é a mamada no peito. Né? Então, o que nós precisamos fazer? Segurar aqui o copo, né? Nessa posição é a melhor forma, tá? E aí, abaixa a mão aí, rapaz. Isso. Ele sentado no colo, de preferência no vão da perna, que é para ele não... Entre uma perna e outra. Isso, porque se ele ficar assim, ele levanta o pé e ele tem a forcinha dá um pinotezinho, já, né? Exatamente. Né? Mesmo recém-nascido, bem novinho, também pode fazer isso. Então, ele sentadinho lá, a mão no pescoço aqui, ó, né? Onde vai apoiar as costinhas. Apoiar bem a nuca aqui na mão. Não cair, isso. Né? A mão abaixo da orelha, que você vai segurar o bebê aqui. Você tá vendo em casa? Olha a técnica aí, ó. Né? Isso. E aí, esse copinho vai vir aqui na boca e o lábio, a gente encosta o dedo aqui embaixo, ele ajuda para que, quando o bebê abrir a boca, esse movimento não saia, né, do controle. Então, ele aproxima aqui, coloca, o dedo fica aqui e o lábio vai ficar viradinho para fora. O leite vai chegar na boca e esse bebê vai fazer como um gatinho. Ele põe a língua e vai puxando. Olha só. Ou, se ele não chega a puxar, ele vai sorver. Então, o leite aqui dentro vai fazer bolinhas.
vai ficar com bolinha. Ok, e ele tá levando para dentro. Só que a gente não vira o copo lá. Entendi. É só para chegar. Pode afogar, pode perder, né? Isso, exatamente. Então, aqui vai devagarzinho, o cantinho do copo está aproximado aqui, né? Na bochechinha, vou virar aqui de frente, olha, né? Então, deixa eu ver, aqui assim, Isso ó. aí. Isso, né? Ele bem encostadinho, o dedo tá aqui, pode ser qualquer um dos dedos. Aí vai depender do tamanho da mão de quem tá oferecendo, porque essa é uma forma do pai amamentar, né? Olha o pai só. oferece o leite, então ele também está amamentando essa criança. Exato, né? tem que participar. E aí esse leite vai sendo colocado na boca do bebê e conforme ele vai indo para dentro, você vai inclinando um pouquinho mais o copo. Doutor, eu tenho a impressão que ele piscou. Ele piscou? Acho que ele já está saciado por isso. Olha que maravilha, gente. Olha como a gente vai aprendendo aqui. Atenção, mamães de primeira viagem. Olha, eu vou ter que estar se preparando, estar aqui gestando aí, se preparando também para esse momento tão divino, tão bonito. Já está aprendendo aqui com a Ana, né? Com muito carinho, viu? E a doutora explicou muito bem essa questão do mamilo, quando machuca, o sangramento, passar, mas ficou aquela resposta do tá empedrado. A gente falou que falta de leite, ou de repente leite demais e muitas mães dizem, nossa, passa a mão na mama, assim, nossa, eu tenho a sensação de que está empedrando o leite. Usa essa expressão, empedrar, né? Usa essa expressão porque ele fica como se tivesse pedrinhas mesmo, né? Então, as lojas, que são como se fosse um cachinho de uva lá dentro, então nós temos várias glândulas mamárias lá e fazem esses cachinhos, né? E aí às vezes fica muito cheio. E aí para isso precisa às vezes fazer uma massagem, uma ordenha, né? Então chacoalhar a mama, movimentar a mama. Olha. Você vai balançar. Ela fica como o ketchup dentro daquele vidro, para né? tentar desfazer isso? Isso, exatamente. Então ela fica mais como se fosse um gel dentro da mama. E aí quando faz a massagem, chacoalha, você consegue liquidificar esse leite e ele sai mais fácil. Então, nessa situação, precisa muitas vezes desse manejo para que esse leite consiga sair. Porque quando a mama está muito cheia, o bebê não consegue pegar. É como se fosse aquela embocadura que diz ali, né? Ele não consegue acoplar a mama, né, ali na boca e fazer essa sucção de uma forma adequada. Ele escorrega. Porque está cheio também. Isso, está cheio. É como se fosse uma bola de capotão, né? Não dá para segurar na boca, né? Entendi. Uma bexiguinha mais mole dá. Ok. E aí o que ela tem que fazer? Esvaziar um pouquinho? Aí ela vai esvaziar um pouquinho. Então ela ordenha, alivia um pouco essa mama. Guarda. Pode guardar isso, né? E aí vai depender muito de como tá essa amamentação. Pode guardar e deixar no refrigerador, né? E aí vai ficar por Aonde? Na parte de baixo, no meio, em cima ou no congeladorzinho? Então, na geladeira, no fundo da geladeira, na parte mais alta. Ok, no fundo. Sempre isso. Sempre em vidro com tampa de plástico. Vidro com tampa de plástico. Isso. Nada de potinho de tapuera. Não. Assim, não. E aí, até assim, nós temos uma rede de banco de leite no Brasil que é a maior e a melhor do mundo. Uau! Isso é importante. Viva! Né? Somos brasileiros. Exatamente. Né? E ela tem várias orientações. Então, se a pessoa tem dúvida, pode consultar o site que vai encontrar lá, né, várias informações. A Ana lembra o site, não? Pra gente colocar. BLH. Agora eu não lembro se é org. Diretora, vamos pesquisar de repente assim, porque muita gente quer doar leite, quer fazer doação, aí a gente coloca assim, a gente vai pesquisar, né? Que é Banco de Leite Humano, é BLH. Agora eu não tenho certeza. Vai pesquisar. É que a gente faz as coisas tão automáticas, né, no computador, já vai. Ok. Então, aí nesse caso, vai deixar 12 horas na geladeira com identificação da primeira ordenha que foi feita, colocada naquele vidro. Porque ela pode fazer a nova ordenha e colocar ali. Lógico, aquele vidro já está esterilizado. Pode colocar no mesmo vidro? No mesmo vidro. Legal. Sempre deixando pelo menos um espaço de um dedo, por quê? Para não ter aquela, né? Vai abrir, né? Exatamente, não encher e depois, se for congelar, ele tem que ter espaço para poder expandir. Certo. Isso a gente aprendeu lá na escola, né? E aí, o que acontece? Então, ele fica 12 horas na geladeira e ela vai retirar a quantidade que ela for usar, por exemplo, se ela tiver que dar no copinho. Tá. Né? Para esse bebê, ou se é um bebê um pouquinho maior, e ela vai sair, por exemplo, ela vai ao médico e não quer levar o bebê, né? Ela vai no ginecologista, não tem quem vá junto para segurar esse bebê, então alguém fica em casa com ele. E aí oferece esse leite ordenhado.
Ok. No que? No isopor, congeladinho, gelado? Dentro da geladeira. Vai retirar esse leite quando for usar para esse bebê. Mas se quiser doar, como é que ela faz? Para doar, então, aí ela vai coletar. Primeiro, ela tem que fazer um contato com o banco de leite da cidade, aonde ela vai receber orientações, eles vão perguntar sobre os exames feitos, né, se ela tem alguma lesão mamilar, porque aí nesse caso não pode fazer a doação, né, tem que esperar cicatrizar. É como o sangue, né, a gente não pode, né? Precisa ter alguns critérios. Exato. E aí o que acontece? Esse leite, essa mãe vai ao banco de leite na primeira vez, onde eles vão orientar sobre como ordenhar, como conservar, como ferver esse vidro. Normalmente eles já fornecem o vidro esterilizado, né? Então ela vai para casa já com estoque de vidro vazio e normalmente o banco de leite vai buscar na casa dessa mulher. Que maravilha, viu? Então ela vai estocando congelado. Então ela vai identificar esse frasco com a primeira ordenha, dia e hora. Por quê? Porque ele vai valer por 15 dias. Congelado. Por 15 dias dá para guardar na geladeira. Isso. E aí, se ela colocou hoje um leite e amanhã colocou outro, ela fala, vou contar o dia de amanhã. Não. Ela tem que contar a partir desse primeiro dia. Agora, Ana, está na situação, a criança já amamentou e a produção de leite é maravilhosa e é grande, enfim, mas a criança já amamentou, já fez o trabalho, enfim, está lá descansando e de repente ela está... possibilidade, não sei, de o leite sair involuntariamente, de vazar. Vazar sozinho aí, nesse caso? Pode. Normalmente, isso vai acontecer mais no começo da amamentação. Porque depois o corpo vai regulando essa produção. Pode ter uma produção grande, mas ele já não fica vazando tanto. É difícil você ver uma mãe com um tempo de amamentação já mais prolongado que fique com vazamento de leite. Né? Então, e aí, por exemplo, ela pode fazer rosquinhas para ficar em casa, para ventilar essa mama, para não ter que colocar absorventes, né, que vai abafar essa mama e que vai favorecer a proliferação de fungos. A doutora falou rosquinha? É uma rosquinha, isso. Uma rosquinha que pode ser feita com uma fraldinha de boca, faz um rolinho e faz uma rosquinha. Né? Ou então, pega uma meia limpa, corta a ponta e enrola. Fica uma rosquinha. Ela vai colocar entre a mama e o sutiã, principalmente se ela tiver lesões. Isso que eu ia perguntar agora, doutora. O armazenamento dos seios, o sutiã, etc., né, também tem que acompanhar o tamanho de acordo com, ou de repente, não, eu não quero aparentar que eu tenho um seio grande, então eu vou apertar ali, ou seja, que orientação? Isso. Esse sutiã tem que ser adequado para o tamanho dessa mama. E essa mama aumenta. Ela começa a aumentar na gestação e depois da pojadura, as mães falam assim, nossa, mas aumentou 2, 3 números, né? Realmente acontece isso. E aí esse sutiã tem que ser adequado para esse tamanho de mama. Por quê? Porque se eu tiver uma compressão muito grande dessa mama, pode fazer uma estase. O leite fica parado naquele ponto de compressão. Aí sim, empedramento. Aí vai empedrar, aí pode causar um processo inflamatório e esse leite, ele não é estéril. Né? Por que ele não é estéril? Porque ele tem muitos anticorpos. E anticorpos são bactérias do bem. Exato. Né? Então, o que acontece? É o que a gente está tomando a vacina agora. Né? Então, o que acontece? Se esse leite fica parado ali naquela mama, ela vai ficar aquecendo e aquela bactéria ali. Então, pode gerar uma infecção, que é a mastite. Mastite. Olha como a gente vai aprendendo aqui. A doutora falou do arroto. Só ele está descansando, mas ele não arrotou ainda, né? Ou ele arrotou. E ensina, né? Vamos orientar aqui. O programa é de orientação, é de informação e a gente quer ajudar as pessoas em casa. Isso. Então, depois da mamada, o ideal é que o bebê fique em torno de 10 minutos numa posição mais vertical. Para que o ar suba no estômago. Né? Então, quando a gente posiciona ele, né? Ele é meio grande. Né? Então, nós posicionamos ele assim ou até numa outra posição. Porque o que acontece? Se ele fica aqui, ele fica encostando a boca e se for na mãe, ele sente mais ainda o cheiro. Né? Aí ele vai então, atrás. ele tende a ficar procurando. Então, o que nós podemos fazer?
segurar ele ao contrário, porque isso é um reflexo, Ok. né? Se chama reflexo de busca. Então, tudo que toca ao redor da Claro. boca do bebê, né, ele vai procurar. É a comunicação dele. Exatamente, ele vai É a buscar. porta. Tocou, ele vira. É o cérebro dele. Isso, exatamente. Então, a gente pode virar o bebê e segurar nessa posição aqui, ó, sentadinho, que isso já ajuda esse intestino a funcionar e aí já favorece a saída desse leite que está embaixo, né? Que normalmente eu costumo dizer, vai entrando e vai empurrando o que está por lá. Exato. Né? Então, Com pode generosidade. ser... Exatamente. Pode ser nessa posição e uma outra posição que é muito legal para segurar o bebê, porque isso ajuda o bebê a relaxar, é essa posição aqui, ó. Então, ele tá um braço aqui, o outro braço aqui, Certo. né? Então, a cabecinha virada, a mão aqui entre as perninhas, Aqui, ó, isso aí, ó. tá? E aí, o que acontece? Ele vai relaxar. Se ele acabou de mamar, ele não pode ficar verticalizado, porque senão vai subir ar com o leite. Então, a gente não pode ficar horizontalizado. Horizontal, né? Então, a gente vai verticalizar ele um pouquinho. Tá. E isso ajuda a relaxar. Porque a gente tem o fígado que fica, né? Quando está nessa posição, ele está por cima do estômago. Do estômago. Então, comer e ficar deitado não é muito agradável. Vai pressionar. Né? Então, aqui a gente faz uma mudança disso. Né? Então, o bebê se sente mais confortável. Faz uma massagenzinha, fazendo carinho, conversando. Conversa, pode cantar, murmurar, né? Ok. Então, aqui ele vai sentindo a vibração do tórax Ok. e ele vai se acalmando. Então, Aí pode... e conversar com o bebê é extremamente importante. Na hora de colocar no bercinho, eu coloco sempre de barriguinha para cima, de ladinho, barriguinha para baixo? Isso é uma pergunta bem importante, né? Então, assim, as recomendações é que o bebê seja colocado de barriga para cima e ele vai lateralizar sozinho essa cabeça. Ok. Né? Mas o que é importante, o que a gente tem visto agora, de tempos para cá, com essa recomendação? A cabecinha vem ficando achatada. Por quê? Porque ele fica sempre naquela posição e o ossinho ainda é mole, né? Então, isso a gente chama de plagiocefalia. Então, vai mudar essa posição do osso e aí ele tende, às vezes, ir porque ele tem um torcicolo, por um posicionamento intrauterino, alguma outra coisa, e ele vai mais para lá. E aí, quando ele vem mamar e que ele tem que virar, por exemplo, a cabeça para cá, vai incomodar. Né? Então, o ideal é que ponha esse bebê quando, durante o dia, você está perto, está acompanhando. Porque, assim, perto não é o bebê aqui no carrinho e você no celular. Ok, isso, né? olha Isso é muito só, importante. Né? Então, assim, é você ali olhando esse bebê. Que ele seja colocado mais ou menos no ângulo de 45 graus. Pode colocar um rolinho atrás dele para que ele fique um pouquinho virado nessa posição. Entendi. Depois, numa outra vez, do outro lado, né, para que a gente tenha a pressão nesse crânio de formas diferentes. Aí, e sem descuidar também, doutora, as vacinas, as coisas, tem um calendário, né? A gente não falou isso porque o assunto hoje é amamentação, mas não pode descuidar. Mesmo no bercinho, a mamãe tem que fazer sinalzinho para ele acompanhar com o olhinho, porque tem outras observações também, né? Isso é muito importante. A estimulação visual, a estimulação auditiva é muito importante. Então, se o bebezinho está lá deitado no berço... Fica quietinho, Heitorzinho. Quietinho. E aí você vai chegando perto dele, você conversa aqui na lateral. O que ele vai fazer? Ele tende a virar a cabecinha. Procurar de onde vem. Exatamente, de onde vem. Às vezes ele não vira a cabeça de imediato, ele vai com o olho. Ele vira o olhinho, e aí virou pro outro lado, né? E aí nós podemos fazer estimulação visual também, com a mão, com um brinquedinho colorido para ele seguir. Então ele vai virando essa cabecinha para lá, depois vira para cá, conversar, né? Isso é muito importante, porque o bebê vai ter toda a estimulação necessária desde o comecinho. Porque, claro, o assunto não é esse, mas a gente sabe, já aprendeu aqui no Saúde e Fé, que quando ele não vai, ele não se mexe, esse som não lhe interessa, tem talvez outras coisinhas se instalando por aí. Sim, né? Por isso eu também, como fonoaudióloga, faço o teste da orelhinha, né? Exato. Sempre digo, o teste é importante, mas o desenvolvimento posterior também precisa ser cuidado. Então, tudo isso tem que ser olhado, não pode se esquecer disso. Então, a estimulação auditiva, a estimulação visual, postural, para que o bebê realmente responda como deve ser. Ai, não segura desse jeito porque ele está com a moleira, ele está com moleira, está com o cérebro mole. E aí, doutora?
Então, a moleira é extremamente importante, porque imagine se nós tivéssemos o crânio como nós temos hoje. Você passa a mão na sua cabeça, vai ver que não tem buraco nenhum, né? A não ser que quando criança era muito danado, né? E quebrou a cabeça alguma vez, né? Mas, normalmente, o que acontece? Nós já estamos com os ossos calcificados ali, eles estão posicionados adequadamente. No bebê, o que acontece? Esse cérebro vai precisar crescer. Então, para crescer, o que precisa? Espaço. Espaço. E aí, esse crânio precisa desse espaço. Então, o bebezinho tem normalmente aqui no centro uma moleira, né? Moleira. E a outra aqui atrás. São as principais. Os ossos, eles estão afastadinhos, mas mais afastado aqui. Que é o que a pessoa normalmente fala, não põe a mão aí, não pode afundar a moleira. Por isso, cuidado, não põe a mão. Né? Não é assim também. Não, você não pode apertar. Não é? Deixa eu ver se a moleira está aqui. Ela é um sinal até de que se o bebê está bem ou não. Então, se ela está muito saliente, isso não é legal. Ela vai pulsar muitas vezes durante a mamada. Ou se ela está muito abaixadinha, muito com uma depressão, isso significa que tem o quê? Uma desidratação desse bebê. Olha só. Então, essa mamada está sendo adequada ou não? Mas desidratação mais para o leite, viu, gente? Nada de colocar algo novo aí, tá? Ô, doutora, a doutora, né, trouxe aí uma outra técnica. Vamos, assim, simplificar. Vamos aqui, deixa eu tirar aqui o êmbolo. Não é a vacina, não? Não. Nós usamos só a seringa como um utensílio para ajudar. Você tinha me perguntado sobre a questão do pouco leite. Né? Então, essa técnica a gente pode usar quando ainda não tem muito leite, ou em alguns casos que a mulher tem uma produção um pouco mais baixa, até por N questões, mas isso seria um dia inteiro de conversa, né? Ou até para uma mãe já está marcado outro programa, então. Até para uma mãe que adotou uma criança, ela pode amamentar. Isso é uma coisa importante, uma amamentação adotiva, começa assim, né? Então, o que vai acontecer? Aqui é uma sonda uretral, né? E que a gente tira a pontinha para que fique só um buraquinho. Então, ela tem um número específico, que é o 4, para ser bem fininha. E aqui uma seringa acoplada. O que nós vamos fazer? A pessoa ela compra assim? Não, ela vai comprar numa casa cirúrgica a seringa e a sonda. E ela vai montar? Ela vai montar. Ela desconecta aqui, tudo bem, né? Tudo bem. Ó. Então, o que ela vai fazer? Vai colocar essa sondinha Muita calma aí, doutora, muita calma, porque a nossa câmera vai dar um... Aí, já está. Então, nós vamos colocar essa sondinha aqui, próximo ao mamilo, não é lá na ponta, tá? Ele vai ficar um pouquinho, que esse mamilo é bem pequenininho, né? Então, aqui, eu vou segurar aqui pertinho. Pode colocar uma fitinha aqui, um esparadrapo para segurar, para que essa sonda não corra dentro da boca. Não no momento da amamentação, claro. É no momento da amamentação. Retiro o que eu disse. E aí, o que nós vamos fazer? Colocar o leite aqui, que seja um leite ordenhado, ou se em algum momento realmente é necessário o uso da fórmula, primeiro nós temos que esgotar todas as condições do leite materno, né? Então, coloca o leite aqui e aí o bebê, né? Vou soltar aqui, mas ela estaria aqui. Na altura, a gente começa alto e depois desce, sem o êmbolo. Por quê? Não é empurrar. Não vai empurrar. É ele quem vai sugar. É a lei da gravidade. Exatamente. Então, a gente traz pode ser outro recipiente, mas normalmente a gente usa a seringa para ser mais fácil. E aí precisa de um pai ajudando. Exato, agora é que o pai tem que participar. A avó ajudando, né? Então aqui, eu vou soltar só para eu poder mostrar. E aí, deixa eu virar a mão. No tempo da dona Alba, será que tinha tudo isso? Não tinha nada disso. Aí, o que acontece? Aqui, ó. Ou então, a sondinha tá lá, o bebê acoplou a boca e ele vai sugar. Quando ele suga, ele vai fazer uma pressão que o leite vai começar a descer. Legal. Então, para ele, está vindo daqui. Né? E o que vai acontecer? Ele não está perdendo a referência. Exatamente. E aí ele está trabalhando com toda a musculatura que precisa para adequar essa sucção aqui na mama e, ao mesmo tempo, ele está estimulando a mama para a produção. Porque a produção, no início, acontece por via hormonal e depois pelo estímulo.
Então, quanto mais estímulo tem, mais produção tem. Mas se o Heitor começar a dizer assim, ô mãe, eu ainda não tenho dentinho, por que esse fio dental aqui? Pois é, mas isso não é uma coisa para ficar como uma alternativa, né, de alimentação. Ela é normalmente para a situação transitória. Exato, né? Agora, Ana, ok, até o 6º mês, assim, essa obrigatoriedade, até os 2 anos, mas até o 6º mês é até a obrigatoriedade. E depois, se a mamãe, né, poxa, sentir o desejo de começar a acrescentar algo, quando e o quê? Isso, então vamos pensar assim, a gente nunca deve obrigar, certo, né? Isso é uma escolha da mãe. Até o 6º mês, né? Sim, aí até o 6º mês ela deve fazer uma alimentação de leite materno exclusivamente. Porque ela tem todo o anticorpo, tem tudo que o neném precisa. Tem a quantidade de água que ele precisa, tem a gordura, tem a proteína, tem o anticorpo, tem tudo que ele precisa. Então, até o 6º mês. Depois do 6º mês, onde esse bebê já tem uma condição melhor, já de posicional, para receber o alimento, então ela vai iniciar a alimentação, que a gente fala, alimentação complementar oportuna. Que é introduzir frutas, legumes, e aí vai caminhando. Né? Até chegar na alimentação da família. Bem batidinho, doutor, como é que é? Isso é muito importante, isso é uma área bem ligada à fonoaudiologia. Certo. Então, nenhum alimento deve ser batido, peneirado, liquidificado. Ele é amassado só no garfo. Ou você também já pode... macerado aí? Vai amassar mesmo. Né? Ou você vai oferecer em pedaços para essa criança. O ideal é, eu gosto mais, isso vai muito de cada um, de cada mãe, de cada família, né, de cada profissional, de fazer a orientação. Mas, assim, pode ser em pedaços. Eu gosto de fazer as duas coisas juntas. Né? O amassado, por quê? Porque o bebê precisa passar do líquido para o pastoso e depois para o sólido. Né? Isso é importante, fonoaudiologicamente falando, isso é importante. Porque ele vai estimular, exatamente, né, a articulação. As sensações dentro da boca. Né? Então, isso é muito importante. Agora, antes disso, doutora, assim, de repente tem aquela maçãzinha, aquele sabor gostoso. A mamãe pode pegar um pedaço de maçã, encostar no lábiozinho dele ou não precisa? Só para ele sentir o gosto sem comer, sem mastigar? Antes dos 6 meses? Isso. Não precisa. É a partir do 6º mês. Quando ele completa 6 meses, isso é ofertado. Só para encostar na boquinha, assim? Isso. E aí, no 6º mês é que ele vai começar a fazer essa colocação. E aí é dado para ele, onde ele já vai começar a coordenar o movimento da boca com a mão. Então, ele chega com esse alimento dentro da boca, né? E aí, às vezes, ele vai nausear, né? Que é um reflexo próprio, porque ele está acostumado com uma outra consistência. Então, ele faz... que parece que ele está nauseando, é o reflexo de gag que nós chamamos. É só esse movimento, até ele entender que o movimento agora mudou. O movimento da língua vai ser diferente. Entendi. E quando começam a surgir os dentinhos, né? Ou seja, como é que a mamãe tem que massagear, tem que... porque machuca também, queira ou não queira, um rasgo na gengiva que está lá, né? Isso, mas normalmente o bebê não machuca a mama. Não. Ele sabe de onde vem o alimento dele. Ele não quer perder a boquinha. Em algumas situações ele fica mais irritadinho ali por conta da saída desse leite, então, da saída desse dente. Então, o que pode se fazer? Fazer uns picolézinhos de leite materno e dar para ele, porque o gelo vai aliviar aquela sensação. Pode dar mordedor para que ele coce essa gengiva. Mordedor não significa... Não, nem aquele inominável, a chupeta, né? Não, essa não. É um mordedor próprio, normalmente ela tem umas saliências para fazer essa massagem na boca. E o bebê vai mamando sem problemas. Se acontecer dele morder, é importante que essa mãe seja firme com ele, mostre para ele que não é para fazer aquilo, que não pode fazer, ai, doeu, e brincou, porque aí ele vai entender aquilo como uma brincadeira. Ok. Então, o ideal é que ele faça essa mamada e siga em frente, porque a recomendação é que até 6 meses seja exclusivo. Depois de 6 meses é 2 anos ou mais. E isso quem vai determinar quanto tempo é a criança, é a mãe, é a família. Ah, doutora, minha criança ali está crescendo normal, está saudável, mas ela não fala ainda. Nossa, o outro lá com 2 dias estava falando, né? Aprendeu o alfabeto. O meu já tem 2 anos, não fala ainda. E aí, o que eu posso fazer, doutora?
Bom, isso é muito importante. Esse já, né? Quem é amamentado tem uma tendência a ir melhor nesse caminho. Tá. Mas acontece muitas vezes. Por quê? Porque às vezes a família fala por ele. Então, para que ele vai falar? Se todo mundo entende quando ele aponta. Ele já entendeu que é a água que ele quer. Né? Então, aí você vai lá e dá água. Então, para que ele vai pedir água? Ou Já tem um aplicativo. Exatamente. Então, o que a gente precisa fazer? Estimular essa conversa. Então, fazer perguntas que não sejam só respostas de sim e não. Conversar bastante, cantar para ele. Né? Tudo isso vai ajudar esse desenvolvimento. E, óbvio, uma criança com 2 anos que não está falando nada, apesar de toda a estimulação, precisa procurar um profissional. Da área, que é um fonoaudiólogo. Um fonoaudiólogo. Tem que procurar para ele perguntar de onde está vindo isso. Exatamente. Né? Tem que investigar a parte auditiva, tem que investigar essa estimulação. Tudo isso é muito importante. E se a gente não fizer, essa criança vai se acomodar nesse padrão de não precisar falar e todo mundo fala por ela. Aqui. Doutora, esse bate-papo está muito bom, mas tem muita gente que está acompanhando agora que resolveu também participar e tem perguntas. Assim. É a nossa amiga Camila de São Paulo. Boa noite, Camila, Deus te abençoe. Boa noite, Ana. Boa noite, Frei. Estava sofrendo com a amamentação até que a pediatra da minha bebê disse que ela tem um problema no freio da língua. Fiquei com medo. O que preciso fazer agora? Né? O que é um freio da língua? Nesse caso, a família fala demais, a doutora falou assim, agora a criança tem um freio na língua, fica quieta a criança, alguma coisa assim. É a Camila, né? Brincadeiras à parte, mas vai estar a resposta aqui. Então, Camila, na verdade, o que acontece? Todo mundo tem freio lingual. Um maior, outro menor, um mais para trás, um mais escondidinho, né? Que é uma pelezinha que liga a língua ao assoalho da boca. Olha. Né? E esse freio, às vezes, está muito encurtado, ele está atrapalhando, ele não permite o movimento dessa língua de uma forma adequada, o tanto que precisa para fazer a ordenha dessa mama. Então, o ideal é que seja avaliado, porque hoje está voltando muito o olhar para a questão do freio. Só que muitos profissionais estão colocando todos os problemas da amamentação no freio. E não é bem assim. Aí vai lá, tem que fazer uma cirurgia, tem que liberar essa língua e muitas vezes não resolve. Por quê? Porque a gente precisa, nós chamamos de limpar o caso. Então, verificar se tem tensão, verificar como é que está essa boca, como é que está esse posicionamento desse bebê, antes da gente pensar em só liberar o freio. Ai, doutora, eu tenho medo que meu filho, minha filhinha, assim, se afogue com a própria língua, engula a própria língua. Não existe isso, minha doutora. É um pouco mais amplo que isso, não vai acontecer, que a língua não desenrola e cai lá para dentro. Mas em alguns casos, por exemplo, uma criança que tenha um problema, uma síndrome, por exemplo, que é Pierre-Robin, que o queixinho é bem para trás, então essa língua já é bem para trás. Se liberar essa língua vai cair ainda mais. Ou às vezes até sem ter uma síndrome, mas esse freio está ajudando essa língua a ficar posicionada. Entendi. E quando você vai lá e libera essa língua, ela tende a cair para trás. E é o que a gente chama de glossopitose. Tá? Então a língua cai para trás e aí dificulta a parte respiratória. Aí um profissional pode ajudar? Sim, então tem que ser avaliado pelo odontopediatra, né, pelo fonoaudiólogo, pelo pediatra, né, às vezes pelo otorrino, para determinar se realmente já fez tudo e realmente é o freio. Então vamos pensar nessa... Doutora, o relógio está correndo assim, mas a Fernanda também de São Paulo, boa noite, Frei e Ana. Existe alguma pomada ou método que ajude a curar machucados nos seios? Estou amamentando o meu bebê e até sangra meu peito. Está difícil, perguntou a Fernanda, doutora. Sim. Bom, existem pomadas no mercado aí, bem caras por sinal, né? Mas muitas vezes o que está causando isso, se você só passar pomada não vai resolver. Então você tem que buscar a causa, resolver a causa para que isso realmente seja sanado, porque se está sangrando, tem uma fissura. Se tem uma fissura, tem tensão. Se tem tensão, a gente precisa liberar isso para que esse bebê não machuque essa mama. Então, assim, passar a pomada até pode em algumas situações, né? É muito específico, no lugar exato daquela lesão, porque as pomadas são feitas à base de óleo. Então, o que acontece? Desliza muito mais a boca na mama e aí às vezes causa mais fissura até por conta disso. Então o ideal é procurar um profissional que possa ajudar aí nessa situação e vai passando o leite materno, porque o leite materno tem a vitamina E que tudo, também tem na pomada. Gente, quantas informações valiosíssimas hoje, né? Nesse agosto dourado, né? O leite como
o ouro, né? O ouro que aí é vida, né? Que precisa ser valorizado, potencializado, recuperado, enfim, e essa consciência. Tivemos o prazer hoje de conversar com a Ana Cecília Dias Aragão, nossa fonoaudióloga que carinhosamente tem essa assessoria internacional, conhecida no mundo inteiro, por esse trabalho também de orientação de informação, viu, gente? Que o Instagram tá passando na tela para você, é Cissa Viajante, né? Porque ela viaja o mundo inteiro, tá, gente? É @Cissa Viajante. O telefone, atenção, o código 19, porque se não me engano é Campinas, né? Campinas 99194-4556 e também 19 3242 1488. Está tudo na tela para você acompanhar.